TPM, a famosa tensão pré-menstrual. Se você clicou para ouvir esse episódio, eu imagino que isso seja uma questão para você por aí. E já te adianto que você não está sozinha, tá? É uma questão para muitas mulheres todos os meses e pode causar inúmeros transtornos na nossa vida. Não só pode causar transtornos na nossa vida, como essa experiência pode ter níveis mais elevados de sofrimento e prejuízos, podendo se enquadrar, por exemplo, numa condição pouquíssimo falada, que é o transtorno depressivo pré-menstrual, que é um transtorno mental que afeta muitas mulheres, que é pouco conhecido, inclusive por profissionais de saúde, muitas vezes, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapias contextuais, e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como essas abordagens que eu trabalho na minha prática clínica podem te auxiliar também aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, a lidar melhor com os problemas do dia a dia, desenvolvendo mais saúde mental e mais qualidade de vida. E eu não tô sozinha para gravar esse episódio. Eu convidei um profissional que é pesquisador dentro dessa temática da saúde da mulher, que é o psiquiatra Rafael Lopes, que ele é formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental e mestrando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Saúde de Porto Alegre, trabalhando dentro do Laboratório de Medicina do Estilo de Vida aplicada à saúde mental da mulher. Ele também é vice-coordenador do Departamento de Psiquiatria da Clínica APRS e professor de diversos cursos de pós-graduação na área de psicologia, nutrição e medicina. Então, vamos receber aqui o nosso convidado para a gente falar sobre essa temática tão relevante aí na nossa vida. Então, espero que vocês curtam muito esse episódio e não esqueçam de depois compartilhar com outras mulheres que precisam aprender um pouco mais sobre isso e entender também, né, a hora de buscar ajuda e não naturalizar muitas vezes uma experiência que pode estar levando a altos níveis de sofrimento e problemas e prejuízos na vida. É isso, a gente se vê então no episódio, bora? Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao Terapia no Dia a Dia. Muito obrigada por você aceitar esse convite de falar sobre esse tema tão especial, tão relevante e que, foi muito pedido esse assunto, abrir uma caixinha sobre o que vocês querem e toda hora esse tema aparece. Então, não tenho dúvida que vai ser muito importante, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Bianca, a oportunidade de estar falando sobre isso. Eu acho que são esses espaços que a gente precisa adentrar, né, em relação à comunicação com as pessoas, porque são temas que são de extrema relevância, como a gente vai comentar aqui hoje, mas que infelizmente às vezes não merece a atenção devida pela grande mídia, enfim. Eu acho que a gente, com o passar do tempo, tem começado a olhar um pouco mais para as questões de saúde mental e aí começa a aparecer talvez alguns temas como esse. Mas eu que agradeço a oportunidade, acho que a gente vai conseguir impactar bastante gente. Que legal. Nossa, faz muito sentido isso. Eu vejo muito até na minha prática clínica, né? O quanto que às vezes a gente atribui, né? As pessoas tendem a atribuir, né? Muitas questões a questões psicológicas, que muitas vezes têm outras questões orgânicas associadas e que causam questões psicológicas por Sim, claro. consequência, né? Então, é muito importante a gente trabalhar assim, né? De maneira conjunta. A gente vai falar mais sobre isso. Eu quero, antes da gente entrar no tema, né, porque a gente vai falar especificamente sobre o TDPM, né, que é o transtorno disfórico Disfórico pré-menstrual. Eu pré-menstrual. sempre me embolo na hora Isso. de falar esse nome. Mas, assim, ele é uma das questões associadas à saúde da mulher, né, e aí, dada tua expertise, né, tua pesquisa e tudo que você tem visto, né?
Isso é interessante, assim, eu acho que é legal até a gente contextualizar como que eu entrei dentro dessa área, né. Boa. Quando eu resolvi fazer minha residência médica, eu fiz minha residência médica aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e e eu passei para a Universidade Federal de Ciências da Saúde daqui de Porto Alegre, que é a Santa Casa, né, de Porto Alegre. Uhum. E aí eu estava todo empolgado de começar a residência e tudo lá na Santa Casa, que é um baita de hospital, um complexo enorme, assim. Mas, quando veio o primeiro dia, alguém virou para mim e falou assim: Olha só, a psiquiatria não é na Santa Casa. A psiquiatria é em outro hospital que fica um pouquinho mais na frente da rua. Eu, tá, qual hospital que é esse, né? E Uhum. era o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E eu fiquei meio assim, tá, como que é psiquiatria no Hospital Materno Infantil? E realmente, quando eu conheci o hospital, abriram portas que eu nunca imaginaria, que foi uma residência muito voltada para a saúde mental da mulher e Que justamente as legal. especificidades que envolvem isso, né? Então a gente trabalhou bastante durante a residência, depois do meu mestrado com gestantes, com vítimas de violência, estudando também todas as especificidades que envolvem a saúde mental da mulher. A gente tem transtornos que são específicos da mulher, a gente tem Uhum. particularidades que são específicas da mulher. Então, isso me abriu muitas portas que eu nunca tinha imaginado que existiria um campo dentro da psiquiatria tão importante como esse. E que, como a gente Uhum. falou lá no início, ainda é pouco explorado, né? Ainda é pouco Sim. falado sobre isso. Mas a saúde mental da mulher é um campo muito novo, tem sido muito estudado. Existem várias coisas para a gente falar dentro desse tema. Quando a gente pensa em saúde mental da mulher, obviamente todo mundo pensa muito no aspecto biológico, das alterações hormonais, a gente tem Uhum. estudado muito essas questões, mas eu gosto sempre de iniciar essas conversas dizendo que a gente não pode fazer um reducionismo biológico, a gente precisa enxergar que existem outros aspectos além do biológico que envolvem os transtornos mentais nas mulheres. Questões Uhum. envolvendo, por exemplo, violência, jornada dupla de Sim. trabalho. Bem, Nossa. você como mulher com certeza deve ter Uhum. muito mais essa percepção do que eu, né? Mas o quanto que a gente precisa olhar também sobre essas outras mazelas que afetam muito mais mulheres do que homens e que são Sim. especificidades dentro do tratamento delas, né? Uhum. E não é à toa, né, que a gente vai ver até o nosso público aqui, Uhum, majoritariamente, né, de mulheres, e uhum, os homens também estão super convidados para esse papo, porque a gente precisa entender sobre isso, né, uhum, até para desenvolver empatia, para, sabe, claro, conseguir tentar, né, entender ali como é que funciona, por que que as coisas se dão dessa forma. Mas são muitas pressões realmente, né, e tudo isso vai corroborando, né, nesse para esse claro. sistema. Quando a gente olha essas questões, a gente enxerga que existe um risco maior das mulheres desenvolverem vários transtornos mentais ao longo da vida. A gente Uhum, sabe que transtornos da ansiedade são muito mais prevalentes em mulheres, transtornos depressivos, até mesmo o transtorno bipolar, a gente sabe que tem uhum, uma prevalência maior em mulheres. E como eu disse, também por uma questão biológica, a gente tem uhum, estudado o papel dos neuroesteroides, dos neurohormônios, ah, ah, dentro da saúde mental, mas também por outras questões como essas que a gente falou, né? uhum. Mas é interessante a gente sempre integrar isso, porque quando a gente fala de psiquiatria, a gente fala de transtorno mental, a gente fala de enfim, tudo dentro dessa área, a gente tem que pensar num ser humano biopsicossocial, né? As Sim, questões biológicas, mas as questões também, o momento que a sociedade está, quais os sim, aspectos psicológicos envolvidos. Então, acho que é sempre interessante a gente olhar com um prisma para mais de um lugar, né? sim, E quando a gente fala de transtornos mentais nas mulheres, de maneira geral, independente da faixa etária, do ciclo reprodutivo, todas essas situações interferem no aparecimento, né? uhum. Perfeito, perfeito. E aí se tratando, né, sobre os transtornos mentais, dentro dessa temática da saúde da mulher, assim, né, até trazendo Uhum, da tua pesquisa e até da tua prática, né, uhum. clínica também, né, o que que você, né, observa que é mais, assim, predominante? Quais são as queixas mais comuns nesse Sim. sentido? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o que mais aparece no dia a dia
tanto em pesquisa quanto na clínica, ambulatório, são transtornos de humor, como o próprio episódios depressivos, transtornos depressivos, como transtornos da ansiedade, né? Uhum. Mas eu acho interessante algumas particularidades que também aparecem, como, por exemplo, a depressão durante a gestação e no período Sim. pós-parto é um tema que eu me dediquei a estudar um pouco mais durante o mestrado e também tem uma prevalência bem alta, né? Quando a gente fala também de situações na perimenopausa, né? Mulheres que estão dentro ali do climatério, Sim. entrando naquela transição da vida reprodutiva, tem um risco muito mais aumentado de desenvolver um transtorno mental. E também uma queixa que é extremamente importante e que infelizmente é subvalorizada, mas quando os dados mostram para a gente que na verdade não deveria ser assim, é justamente o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que a gente vai hoje sempre chamar aqui de Hum. TDPM. A Uhum. TDPM é um transtorno que é extremamente comum, os dados mostram uma prevalência bem importante desse transtorno, né? Que seria uma espécie de TPM mais exacerbada, como a gente vai conversar, mas ele também é algo bem presente na clínica. Quando a gente começa a falar sobre isso, toda vez que eu vou em algum programa, algum jornal falar sobre isso, começa a aparecer gente falando: caramba, sempre tive, ninguém nunca Hum. achou, mas também é algo extremamente prevalente dentro da população feminina, né? Uhum. E essa busca, Rafael, porque assim, eu aqui como psicóloga, Uhum, às vezes a gente acaba identificando isso ao longo do processo, mas muitas vezes, quando essas mulheres chegam para a psicoterapia, elas já bateram, né, em algumas portinhas e uhum, e acabam outros sendo profissionais, né? encaminhadas para a gente, né? Então, foi a gineco, foi às vezes o psiquiatra que ela foi buscar, considerando uma Uhum, outra condição, né? Até porque pensando até nível de formação da gente profissional como psi, a uhum, gente tem lá o capítulo do DSM dos transtornos depressivos, né, transtornos de humor, sim, então aham, milhares, né, milhares, olha, são múltiplas, né, sim, sim, variações, só que quando a gente vai ver no senso comum, assim, é como se fosse a depressão, né, uma uma única única coisa, né? coisa, né, então a pessoa, ela às vezes se percebe, né, de um jeito diferente e ela nem considera, né, que isso pode estar relacionado a um transtorno mental. E aí quando essas mulheres chegam, né, para você, para atendimento, assim, como é que é isso? Elas vêm encaminhadas ou você acaba, elas vêm por outras questões e você percebe? Uhum. Como é que é, assim? Isso varia bastante, assim. Hoje, como principalmente dentro da rede social, no Instagram, eu falo bastante sobre a saúde mental da mulher. Às vezes, como eu já trago temáticas que já impactam algumas pessoas, elas já Hum, buscam falando a respeito de queixas legal. que enfim, elas se identificaram por ali. Mas é bem comum também chegar, às vezes, pacientes que estão pensando que tem uma coisa, e quando a gente vai avaliar mais a fundo, conhecendo essas especificidades, a gente vai para um outro caminho de diagnóstico, um outro caminho de tratamento, né? Eu Uhum. lembro de um caso aqui, já trazendo de uma paciente que era tratada como transtorno bipolar há muito tempo, e no fim, quando a gente foi ver, era um transtorno disfórico pré-menstrual. A Ai, oscilação de humor que era visto como uma coisa da bipolaridade, na verdade, era unicamente restrita ao período pré-menstrual. E se a olha. pessoa ela talvez não tenha a mínima familiaridade a respeito dessa temática, às vezes vai passar batido. E o tratamento é completamente diferente, Uhum. né? Como tu falou, às vezes todo mundo enxerga como é uma depressão ou é uma alteração do humor. Nossa, mas só que dentro das diversas patologias envolvendo alterações de humor, os tratamentos podem ser os mais diversos possíveis, né? Sim. Então, às vezes as pessoas buscam já com uma queixa direcionada, mas é bem comum também a gente conseguir achar às vezes algo que está bem escondido ali na história que o paciente nunca contou, porque às vezes o próprio Uhum. profissional nunca perguntou, né? É, tem isso também, né. E eu fico pensando até que você falou do tratamento ser bem diferente, e tem um fator, assim, pelo menos em psicoterapia, que é comum a boa Uhum, parte dos tratamentos, que é a questão da autoconsciência, da autopercepção, né, da uhum, psicoeducação. Então, por exemplo, eu tenho TDAH, então eu já sei qual é a minha tendência de pensar, de uhum, agir, e uhum. isso é Se conhece, riquíssimo, né? né, de já, né, prestar atenção ali para às vezes modificar um comportamento, então, sei lá, às vezes até tomar uma decisão, né, Sim, de: "Bom, claro. deixa eu ver aqui
como é que tá a data do ciclo, por exemplo, Sim, né? Será que é um bom sim. dia para talvez falar sobre um assunto difícil? Assim, uma coisa que eu acho sempre importante a gente falar, quando a gente fala de transtorno disfórico pré-menstrual, é a respeito do ciclo reprodutivo da vida da mulher, né? Do ciclo menstrual também, de maneira geral. Porque, assim, Aham. quase que 80% das mulheres, alguns estudos mostram que 90% das mulheres vão ter alguma sintomatologia no período pré-menstrual. Isso não Sim. define qualquer doença propriamente dita, né? Uhum. Porém, a- tem essas pessoas que têm alguns sintomas, que são sintomas leves e tudo, e tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de síndrome pré-menstrual, que aí já seria ali uns 20, 30%, que é a famosa TPM, tensão pré-menstrual, Uhum. né? Vai ter às vezes uma alteração de humor, às vezes pode ficar mais irritada, pode ter um sintoma físico, né? As mamas inchadas, às vezes uma distensão, às vezes uma dor. Isso é ainda relativamente comum, não chega a ser uma doença, não chega a ser um transtorno, mas já traz uma certa incapacidade na vida da Sim, mulher, mesmo que momentânea, já pode trazer alguns sim. malefícios. Mas agora, quando a gente está falando de transtorno disfórico pré-menstrual, TTPM, aí a gente está falando de um transtorno, a gente está falando de uma Uhum. doença, né? Uhum. A prevalência, quando a gente fala em dados, alguns estudos mais conservadores falam ali de 1,5 a 6%. Porém, tem Uhum. estudos maiores que esse número pode chegar até 10%. Numa média, a gente fala em 4% da população. Mas aí a gente está falando de uma TPM muito forte. Uma intensidade grande o suficiente para trazer conflitos dentro do relacionamento, às vezes Sim. problemas dentro do trabalho, às vezes a paciente não consegue trabalhar, perde emprego Sim. durante esse período, né? Uhum. Sintomas físicos, sintomas mentais, irritabilidade, só que isso de uma maneira mais intensa do que a TPM, mais intensa, né, do que o que a gente costuma ver dentro dessa população. Mas a verdade é, no meio disso tudo, o transtorno disfórico pré-menstrual pode atrapalhar muito a vida da mulher. Uhum. E então, quando a gente pensa nesse, vamos chamar aqui, né, de um diagnóstico diferencial, né, assim, que o Aham, público aqui já tá bem maduro, assim, a galera já familiarizado. entende muito. Então, pensando nesse diferencial, mas com essa leitura do público leigo, né? Porque o Aham, objetivo aham. aqui, eu sempre brinco com eles, falo, gente, às vezes eu sou repetitiva, eu falo, não é para fazer autodiagnóstico, Sim, mas o sim. nosso objetivo aqui é ajudar com informação para essa pessoa poder se perceber assim, poxa, será que. Porque é tão complexo, né? Assim, será que o Uhum. cheiro que eu sinto é a mesma intensidade que É o mesmo. seu, né? Aham, A gente aham. tem, às vezes, essas dificuldades. E aí, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade, assim, até porque, sei lá, ela pode ter crescido num ambiente que. Ai, que bobagem, que Não frescura, reconhece, né? né, e ela não saber, assim, sabe, como será que tá queimando aqui? Como é que eu sei que tá Sim. quente isso, né? Então, pensando no pessoal que tá ouvindo aqui, Rafa, óbvio que a gente não tá aqui para diagnosticar ninguém, mas dar alguns indícios, algumas coisas que a pessoa pode se observar, assim, no dia a dia, e Uhum. talvez valha, né, conversar, né, com o seu médico, com o seu Claro, psicólogo. claro, eu acho que a grande questão aqui, se fosse para falar em uma palavra, resumidamente, eu acho que seria intensidade, tá? Boa. Ah, eu acho que os sintomas de TPM, eu acho que são sintomas conhecidos por todo mundo, né? Eu acho que Uhum. as mulheres, elas sabem o que são os sintomas de TPM, né? São, às vezes, um sintoma físico de inchaço, dor articular, mas às vezes também são sintomas mais de uma labilidade afetiva, né? Tá mais sensível na questão da parte do Sim. afeto, uma irritabilidade, às vezes um humor mais deprimido, uma ansiedade maior ali naqueles períodos. Acho que esses são os sintomas de TPM. Acho que esses são os sintomas mais comuns na vida da mulher. Agora, se esses sintomas têm uma intensidade, como eu falei, muito mais aumentada durante esse período pré-menstrual, ela tem muita piora durante aquilo, traz muito prejuízo para ela. Talvez aí a gente está falando de, além de uma TPM, um transtorno disfórico pré-menstrual. Não é só uma síndrome, não é só uma Uhum. tensão, né? É um transtorno.
Se é intenso o suficiente para trazer prejuízo, eu acho que é a grande Sim. questão. E uma coisa que é muito marcante nessas mulheres é que, muitas das vezes, isso some depois da menstruação. Ela se Uhum. sente muito mal ali durante 10 dias, durante o período que a gente chama de ovulatório, mas depois que vem a menstruação, passa 1, 2 dias, ela olha para trás, inclusive, nem se reconhece, né? Do tipo É, assim, caramba, como que eu estava tão mal durante esse período? Só sim. que as repercussões, elas ficam, né, Às Bianca? vezes encerra um relacionamento precipitadamente, né, ou tem um problema Exatamente. no trabalho. Uma coisa que eu lembro muito são essas questões de trabalho, né? Até recentemente estava num projeto de lei aí de pessoas que tivessem um diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual conseguir trabalhar de casa alguns dias, eu não sei que pé isso ficou, mas às vezes o prejuízo é muito grande ao ponto de que ela não consegue se relacionar, principalmente quando não tratada, e é muito difícil também ter esse reconhecimento por parte das outras pessoas. Talvez as outras pessoas não vão Sim, entender e minimizam, né. minimizam exatamente. Como existe às vezes um estigma muito grande em cima dessa questão, o Sim. prejuízo é ainda maior, Às né? vezes até as pessoas usam como uma acusação, né. "Ah, você tá de TPM", assim, né, como se fosse uma coisa pejorativa, né, no sentido de um problema que Não, você criou para sua vida, né. exatamente. Se a gente fizer uma conta por baixo, assim, uma mulher, ela em média tem uns 450, 500 ciclos menstruais ao longo da vida. Se a gente pensar que esses sintomas eles começam ali 10 dias antes da menstruação, vamos colocar 7, tá? Para não puxar tanto lá para cima. Uhum. A gente está falando de quase 3.500 dias ao longo de uma vida, né? Em Nossa, que está dentro desse período. Ou seja, são 10 anos de uma vida sofrendo intensamente. Então, mesmo que a sim. pessoa fala, tá, mas são só 7 dias. Tá, mas é um quarto do teu mês, né? Costumo Sim. brincar com os pacientes, se tirar um quarto do teu salário, vai fazer diferença? Vai fazer muito. Oh. Pois é, então, um quarto do teu mês sofrendo intensamente, poxa, o prejuízo Sim. ele é enorme, né? Lógico. E fora, eu fico pensando, né, não é o meu caso de ter o transtorno, mas eu penso, me coloco no lugar, assim, da minha rotina, né. Pra mim a rotina é uma coisa muito importante, eu gosto muito de ter minha rotina. Eu fico imaginando, assim, um prejuízo direto é, assim, você, sei lá, se é importante fazer uma atividade física, você não vai se sentir confortável para isso muitas Claro. vezes, né, pra, sei lá, se concentrar, para estudar, para aprender algo novo, e como Não, e isso todo o prejuízo que impacta. traz depois, né, Bianco? Acho que essa é a grande questão. Isso não Sim, se limita somente àqueles 7, 10 dias, 5 dias que sejam. exato. Os dias Uhum. posteriores vão ser impactados por decisões que tu Sim, tomou que talvez lhe trouxeram algum tipo de repercussão negativa, acúmulo de né? tarefas, né. Acúmulo de tarefas. E aí, eu trago uma outra questão, já entrando até num outro dado que é importante, é que muitas mulheres que têm transtorno disfórico pré-menstrual vão ter outros transtornos mentais Sim. associados, né? O risco de uma pessoa ter um transtorno depressivo maior é aumentado se a pessoa tem um TDPM. O Uhum. risco de uma mulher ter um transtorno de ansiedade generalizada é maior entre pacientes que têm transtorno disfórico pré-menstrual, né? E a Então própria existe essa ansiedade correlação. potencializa, né, as Sim, interpretações, a leitura das situações. não, e sem falar que se a gente está dizendo que são 7 dias, 10 dias muito ruins por conta da TDPM, se a pessoa ela tem também uma depressão, uma ansiedade ao longo do mês, não é que são 7 dias bem ruins, ela menstrua e melhora. São 7 dias muito ruins, ela menstrua e depois são dias ruins, Sim. né? Então, até essa avaliação, às vezes, ela precisa ser feita de uma maneira bem esmiuçada, porque se existem essas outras comorbidades, Uhum. elas podem até esconder, talvez, um diagnóstico, né? Sim, Mas é sim. bem comum a gente ver essa correlação assim entre o transtorno disfórico pré-menstrual e outros transtornos mentais além dele. Uhum. Tanto potencializando, né, um piorando, entre aspas, né, o outro, Sim, e tornando exatamente. mais difícil, né. E Rafa, eh, sobre tratamento, né, imagina que alguém, poxa, se reconheceu e foi buscar ajuda, a gente sempre
gosta de ter uma previsibilidade das coisas, né? Então, sei lá, Perfeito. se eu vou buscar uma nutricionista, eu gosto de saber o que Aham. talvez O ela que vai pode trabalhar, como é que vai trabalhar. ser, né? E aí, pensando de forma assim bem ampla, né? Aham. Multidisciplinar mesmo, em como consiste assim o tratamento, como é que, né, Tá. isso acontece aí do seu lado? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em duas questões, né? Em tratamentos farmacológicos, quando indicados, mas Aham. também tratamentos não farmacológicos, né? Uhum. Tudo isso vai depender muito da gravidade, né? Quando a gente pensa em transtornos um pouco mais leves, casos um pouco mais leves, ou que o paciente tem uma contraindicação de um remédio, alguma coisa assim, a gente pode lançar mão somente de estratégias não farmacológicas. Quais estratégias não farmacológicas que a gente tem com evidência científica que realmente ajudam no tratamento de transtorno disfórico pré-menstrual? A, a primeira é a atividade física. Tá? Atividade física, exercício físico, ele tem um bom poder de ação, não somente no transtorno disfórico pré-menstrual, mas também na TPM, na Na síndrome regulação pré-menstrual, na tensão emocional de pré-menstrual. maneira geral, né? Também, exatamente. Né? Outro dia a gente pode ter um episódio inteiro falando sobre atividade física, Sim! exercício físico, que é um tema que estava falando sobre o meu mestrado lá atrás. Eu estudei gestante, mas eu estudei exercício físico em gestante. Olha, Então, que assim, legal! essa é uma parte que eu gosto muito. Mas quando a gente Sim. pensa em tratamento de TDPM, a atividade física pode ter um papel legal. E aí, já puxando um pouco a cordinha em cima das questões do meu mestrado, o que a gente enxerga hoje é que mais importante do que é melhor atividade física tipo musculação ou corrida. O mais importante quando a gente pensa em saúde mental é a atividade física que faz bem para a pessoa no sentido de engajamento. Tem uma frase que eu Sim. acho muito legal que é: a gente tem que pensar menos em no pain, no gain e pensar mais em no fun, no gain, sabe? Quando a gente Adorei. fala em saúde mental, a gente precisa pensar em diversão, em atividades físicas que sejam divertidas Sim. para aquela pessoa. Então, Sim. atividade física é uma coisa. A gente tem alguns estudos interessantes com alguns tipos específicos de dietas, principalmente dietas que são mais ricas em carboidrato, aumenta a absorção de um aminoácido que se chama triptofano, isso aumentaria até a disponibilidade de serotonina, que é um neurotransmissor ali que ajuda a regular um pouco essas emoções. Mas são estudos bem pequenos, seria um tratamento muito mais complementar do que outra coisa, né? Também tem algumas evidências legais da reposição de algumas vitaminas, existe também alguma reposição de cálcio poderia ajudar, vitamina B6, mas enfim, tudo isso entra já num olhar mais secundário, tá? Ainda a gente não tem certeza o quanto que isso é realmente benéfico, mas em casos leves a gente talvez possa lançar a mão. Uhum. Mas também no não farmacológico, existe uma coisa que a gente tem com evidência científica de qualidade, é a psicoterapia. Né? A Uhum. gente tem realmente evidência mostrando que, principalmente terapia cognitivo-comportamental, mas estudada em cima dessa área, tem desfechos, melhora de desfechos quando a gente fala de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, melhora os pacientes. Óbvio que as alterações de humor talvez vão continuar Uhum. acontecendo, porque a gente está falando de uma doença que tem uma retaguarda muito biológica de alterações hormonais. Então, mesmo que a gente trabalhe em terapia, a gente mude o Sim. estilo de vida, a gente coloque atividade física, as alterações vão continuar acontecendo, mas às vezes a terapia pode ajudar o paciente a compreender essas alterações, pode ajudar a regular melhor algumas emoções, né? Pode ajudar a tolerar talvez alguns sintomas, mas Sim. em casos leves a gente pode lançar mão dessas medidas não farmacológicas. Porém, quando a gente está falando de realmente tratamentos mais efetivos para casos mais moderados a grave, tem um papel importante a ação de antidepressivos. Né? Os Uhum. antidepressivos, principalmente antidepressivos que agem em serotonina, eles tendem a trazer resultados muito positivos para pacientes que têm TDPM. E aqui tem uma coisa bem legal que é diferente
de outros transtornos mentais, que às vezes a gente começa um antidepressivo e tem que tomar todo dia para fazer efeito, demora um mês e tal. No transtorno disfórico pré-menstrual, a gente tem inclusive evidências que mostram que antidepressivo somente durante o período pré-menstrual já traz resultados legais para alguns pacientes. Então, às vezes, nem Uhum. precisa tomar o mês inteiro, mas somente ali em 10, 15 dias precedendo a menstruação, às vezes já trazem resultados bem interessantes. Então, com certeza, esse é o tratamento que a gente chama de padrão ouro. Assim. O que mais Legal. melhora transtorno disfórico pré-menstrual é o antidepressivo. Além Uhum. disso, a gente também tem tratamentos hormonais, né? Para algumas pacientes pode fazer sentido e às vezes ajuda. Alguns anticoncepcionais, principalmente anticoncepcionais combinados, que não tem muita oscilação de dose, né? Eles têm que ser aqueles anticoncepcionais que têm a mesma quantidade de hormônio todos os dias. Para Uhum. algumas pacientes, pode ser interessante. Para outras pacientes, não. Vai depender muito da prática. Mais ou menos 20% piora quando a gente usa esses anticoncepcionais. Olha. Mas para casos, às vezes, mais graves, a gente pode combinar um antidepressivo junto com esses anticoncepcionais. E para casos muito, muito graves, a gente tem até cirurgias, às vezes, né? Olha. Para conseguir, uh, enfim, fazer a retirada ali do ovário, enfim, trazer Uhum. uma qualidade de vida melhor para a paciente. Mas são casos raríssimos na literatura e fica Uhum. só por curiosidade mesmo. A maior parte Sim. dos pacientes respondem bem às questões não farmacológicas e aí, quando a gente precisa lançar mão de medicação, os antidepressivos têm um poder legal e os anticoncepcionais orais podem ajudar também. Interessante, você falou da terapia, né? Que é um ponto que envolve várias, estratégias dentro do processo, né. Primeiro, a aceitação dessas experiências emocionais que por mais que, possa ser manejado, não vai eliminar, né, esse desconforto. Com E aí o certeza. quanto que treinar a atenção plena, habilidades de mindfulness para reconhecer, assim, como se fossem ondas, né, e essa autopercepção, assim, de que "Ops, tem uma onda aqui agora", né, entender, tentar se Cabeça observar, né. trocar também, né? Do tipo assim, eu sei que nesses dias aqui as coisas já não são tão boas. Então, dentro da TCC, a gente já Hum, pode elaborar situações para que, enfim, aquele seja um dia com menos compromissos, aquele já ah, seja um dia, né, que talvez não faça tanto trabalho fora. ah, Se acontecer algo nesse dia, lembrar que você já é uma pessoa mais suscetível, desconfiar um pouco mais dos teus pensamentos e das tuas emoções. perfeito. Então, acho que a psicoterapia tem um papel muito importante para esse É, tipo de é. paciente, Mas né. para alguns casos, de fato, né, a gente vai ter uma limitação dada a intensidade mesmo, né, que é muito prejudicial, até para a pessoa entrar na terapia, às vezes é um desafio, no Sim. sentido de manter, né, o processo rolando, e aí Todo o componente biológico também, né, Bianca, que é. acaba envolvendo. Ah, a gente tem estudos que mostram, eu acho que isso é legal de dizer, assim, que o que explica o transtorno disfórico pré-menstrual, mais do que quantidade alterada de hormônio, não existe quantidades alteradas. Assim, quem tem transtorno disfórico pré-menstrual não Uhum, é porque tem, sei lá, progesterona muito alta ou muito baixa, não é isso, né? O que a gente uhum, vê é que mulheres que são mais suscetíveis às alterações hormonais normal da vida da mulher uhum. desenvolvem um transtorno disfórico pré-menstrual, né? Então tem uma questão biológica muito, muito, muito presente. Tem alguns experimentos, assim, no sentido de estudos científicos, que a gente vai lá e causa uma menopausa química, tá? Uhum. Na mulher que tem transtorno disfórico pré-menstrual. Se a gente faz isso, dando um remédio que causa essa questão, os sintomas eles somem. Eles Olha. somem completamente. Para você ver como que é o componente biológico. Óbvio que Uhum. a gente não pode causar uma menopausa química, a não ser que seja um caso extremamente grave, como a gente falou. Sim, sim. Mas é justamente essa oscilação hormonal natural da vida da mulher
mas em corpos específicos que lá no cérebro vão ter alterações específicas em certos Sim. locais, que vão ler aquilo de um jeito diferente e vai trazer esses sintomas. Então, a terapia ela talvez vai ajudar muito a paciente a reconhecer tudo isso. Mas É. aqui é muito importante a gente talvez pensar em abordagens um pouco mais farmacológicas, principalmente dito grau de gravidade, sabe? Sim, e a importância, né, da gente reconhecer, assim, como profissionais, as nossas limitações, no sentido Claro. de quando, poxa, a terapia não está funcionando, e não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente é Aham. por uma limitação do processo da terapia, e vocês daí também, né, de olha, eu preciso de um aporte também na semana, Psicoterapia. né, porque Sim, requer uma aprendizagem de como lidar com essas emoções, de fazer a leitura disso de repensar situações, né? Então, exatamente. é um E uma coisa repertório importante. que eu costumo conversar bastante com os pacientes e com alguns psicólogos também, é que não necessariamente o uso de medicamentos é algo restrito para casos graves, tá? Às Uhum, vezes a gente tem algumas patologias moderadas que vão responder muito bem ao tratamento uhum, farmacológico. uhum, Ao mesmo tempo, a gente tem patologias como, por exemplo, transtornos de personalidade, que por mais graves que sejam, o principal tratamento vai ser psicoterápico, né? uhum, Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E uhum. claro, na maioria das vezes, na maioria dos transtornos mentais, o que a gente tem de evidência na literatura científica é que o tratamento combinado de psicoterapia junto com o tratamento farmacológico tende a ser superior do que um dos dois isolados, né? Então, acho que Perfeito. isso é uma parte muito importante e aqui também a gente precisa Ah, falar disso. que legal. E Rafa, eu vou trazer uma coisa polêmica aqui, sinta-se Vamos lá. confortável para responder ou não. Mas assim, o que a gente vê na nossa prática clínica é que muitas vezes os pacientes eles já chegam medicados, né? E Uhum, algumas vezes eles já foram medicados com psicotrópicos pelo psiquiatra, uhum, mas muitas vezes essa medicação foi prescrita em outros, né, com outros profissionais. ambientes. Então, Uhum. ai, foi a gineco que passou, foi o neuro, o endócrino e tal. Dentro desse contexto, como é que é isso, assim, né? Existe alguma questão nesse sentido, assim? Não, acho que isso é bom. Acho que, assim, é, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele é um transtorno mental, né? No Uhum, sentido de ele estar lá no DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico. Ah, eu acho que o profissional mais adequado, teoricamente, mais treinado a reconhecê-lo e tratá-lo de uma maneira mais efetiva é o médico psiquiatra. sim. Porém, é uma queixa que também vai estar muito presente, por exemplo, dentro de consultórios de ginecologistas. E eu acho que Uhum. se existem ginecologistas bem treinadas, que entendem do caso, que estudaram a respeito disso, acho que elas podem também estar Ah, aptas a tratar, né? sim. Às vezes endócrinos também acabam pegando mais essa Ah, parte, mas sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que se existe um transtorno mental diagnosticado com a necessidade de um tratamento farmacológico, eu acho que tende a ser de bom tom em algum momento se ah. passar por um psiquiatra, É né, pela por um questão do médico que é diagnóstico especialista. diferencial também, né? Que Isso, às vezes é difícil diferenciar, né? pra gente que é da saúde mental, às vezes é É. desafiador, né? Tem muitos pacientes que ficam ali no não especificado Sim, e, e, exato. e porque você direcionou teus estudos, o teu conhecimento para isso, né? Então, Não, eu acho que assim, não que não possa existir outros aham, médicos que consigam tratar o transtorno disfórico sim, pré-menstrual. Inclusive, o que eu acho é que mais médicos deveriam saber tratar transtorno uhum, disfórico pré-menstrual, porque vai principalmente chegar para eles, né? ginecologista, porque vai chegar para eles, exatamente. Uhum, Então, geralmente a mulher ela vai ter uma ginecologista da vida dela que ela vai ali uma vez por ano, se não tem nada, né, sim, fazer todas
as rotinas ginecológicas, e uma das queixas vai aparecer a questão da parte pré-menstrual, né? Sim, Então, eu acho que cabe a essas ginecologias talvez fazer essa observação, mas outros médicos que atendem muitas mulheres, eu acho que deveriam perguntar ativamente a respeito sim, disso. Mesmo que sim. não seja para iniciar um tratamento ou para fazer um diagnóstico. Opa, calma aí. Isso aqui traz dificuldade na vida da mulher. Isso é uma parte bem importante, Bianca, porque as queixas, existem alguns estudos que mostram que as queixas das mulheres durante o período pré-menstrual, queixas de dor, queixas de, enfim, principalmente sintomas físicos, eles são negligenciados pelos médicos de maneira geral. Então, se uma mulher chega com muita cólica, por exemplo, num pronto-socorro, e ela provavelmente existe um risco alto dela ser negligenciada, do tipo, toda mulher passa por isso, é só mais uma É passando essa só aí que não uma aguenta. TPM, né? É só uma TPM, ou Uhum. até mais do que isso, né? Do tipo, essa é fresca, porque as outras passam e não estão aqui. Não. Imagina se toda mulher viesse no Uhum. plantão receber remédio porque tá com uma TPM. Não. Sendo que não é isso, né? Se uma mulher está num sofrimento suficiente para sair da casa dela, para encarar uma fila de um hospital, de um pronto-socorro, para ser atendido, para tomar uma medicação, calma aí, cabe ao médico, na minha opinião, investigar. Sim. Será que é um transtorno histórico pré-menstrual? Será que é uma endometriose, por exemplo, que é Uhum. uma outra comorbidade, pode acontecer essas dores? Será Uhum. que tem alguma alteração aqui que ninguém está vendo? E não somente achar que aquilo ali é frescura, achar que aquilo ali não é um sintoma realmente presente, porque infelizmente esse é o cenário hoje, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo todo. As queixas das mulheres durante o período pré-menstrual tendem a ser negligenciadas. Uhum. Nossa, e como é importante esse teu olhar, né? De maneira mais geral das coisas. Porque não só nessa questão, né? Sei lá, recentemente tive um caso, né? Não vou entrar no caso por questões de sigilo, mas Uhum, uma questão que estava relacionada a questões de ansiedade elevada, ataques de pânico, e que tinha uma questão que era da competência ali do otorrino, sabe? Que aham, promovia aham. sintomas que poderiam gerar ali, né, Poderiam estar alguns levando aquilo. desencadeadores de ataques de pânico, mas que tinham fatores de origem que qualquer ser humano naquela condição vai ter Uhum, uma, por exemplo, uma percepção de que eu posso perder o controle, né? Talvez pois possa é, mesmo, né? E o exato. quanto que é legal que muito se tem falado sobre saúde mental nas redes sociais, inclusive parabéns pelo seu trabalho de Muito poder obrigado. fazer divulgação científica e de um jeito tão responsável e tão acessível. Mas a gente precisa também entender que né, a gente vai pegando muita informação e aí a gente buscar o profissional adequado para isso, né? Por isso que eu trouxe essa questão, porque eu já vi muito na minha prática clínica, assim, eu já vim medicada, já vim diagnosticada, bem medicada por uma gineco, por um gineco, por um Sim, endócrino, enfim, mas e que esses profissionais tiveram esse cuidado de tipo, eu vou te medicar aqui porque você está em sofrimento, mas vai buscar busca um terapia, porque lá ela psiquiatra. vai olhar e daí, quem sabe, te encaminhar para um Claro. psiquiatra, né? Enfim, Não, e eu acho poder super fazer isso. importante. Eu acho que uma coisa assim, o paciente que ele. E isso é uma outra coisa, né? E isso é talvez seja o maior problema de um não segmento psiquiátrico. Às vezes a pessoa ela vai num, sei lá, num cardiologista, tá ansioso e o cardiologista começa uma medicação para aquele paciente. Mas talvez esse paciente não vai voltar mais no cardiologista, porque o cardiologista já falou que tá tudo bem, que não é com ele, entendeu? E aí o É, paciente vai continuar tomando aquele remédio, ninguém tá fazendo acompanhamento, ele compra na farmácia sem dá um receita, alguém jeitinho. dá um jeito. Mas e aí, será que era aquele remédio? Será que é É, seguro? Será que é por muito tempo? Será que ele pode sim. parar? E aí, quando parar, ele para de uma vez só? Enfim, são um monte de perguntas que elas precisam ser respondidas, e quando a gente fala de um tratamento psiquiátrico, a gente tem que falar de segmento, sabe? A É. gente precisa falar de um segmento contínuo. Até A gente essa está falando interrupção abrupta, de né? exato, várias Super medicações podem causar problemático. um problema enorme para o paciente, né? E a Uhum. gente precisa estar vendo esse paciente de uma maneira rotineira. Inclusive, falando dentro disso de transtorno disfórico pré-menstrual, para a gente dar um diagnóstico de TDPM, um paciente ele precisa ter pelo menos 2 ciclos com esses sintomas intensos. E é um dos poucos diagnósticos na psiquiatria que a gente fala que é retrospectivo. Né? A gente Uhum. precisa acompanhar, que é prospectivo, a gente precisa acompanhar o paciente por dois Uhum. meses
Muitas das vezes, às vezes a gente tem alguns aplicativos, algumas escalas validadas que a gente pede para o paciente, olha, durante esses 2 meses, vai marcando como que está todo o teu humor. Para daqui Sim, 2 meses a paciente voltar ali, a gente olhar e falar, olha, realmente, nesses últimos 2 meses foi muito intenso, né? sim, Tu tem transtorno disfórico pré-menstrual. Então, a sim. importância desse segmento, a importância desse acompanhamento. Eu acho que é É. muito importante a gente salientar isso, sabe, Sim, Bianca? em terapia eu costumo usar um aplicativo, né, que os pacientes registram emoções, pensamentos, Aham, e é interessante quando a gente questiona a data do ciclo e a gente vai olhar, né, isso e que você falou bate, né? de, nossa, vamos ficar de olho, né? Será que foi uma Exato. coincidência ou Aham, não, né? Porque às vezes a pessoa tem ali uma resposta legal ao longo da semana e às vezes ela tem uma baixa, assim, que é uma alteração muito brusca, sabe? De uma sessão a pessoa tá de um jeito e na outra sessão ela tá com um humor muito muito diferente. rebaixado, muito irritável. É óbvio, né, que existem outras possibilidades, de fato, pode ser um TAB, pode, né? Mas Aham, aham. é sempre importante olhar, né? E essa compreensão da gente, né? De você saca muito de psicoterapia e a gente também entender um pouquinho, né, da tua prática. Claro. Até depois o Rafa vai dar um recado aí para quem é psi, porque aqui a maioria do público é leigo, mas tem muitas psis que ouvem, acompanham, e ele vai depois contar ali um projeto Eu acho dele. que a gente sempre precisa pensar de uma maneira multidisciplinar, assim, sabe, Bianca? A partir do Uhum. momento que eu me dedico a trocar uma informação com uma psicóloga, eu preciso ter um mínimo de compreensão do que ela está Uhum. pensando, do que ela está fazendo. Mas uma coisa é o contrário, né? O psicólogo precisa Sim, também ter essa compreensão, porque às vezes a própria medicação pode atrapalhar a psicoterapia. sim, Então, essas trocas são muito importantes. E dentro da saúde mental da mulher, a gente ainda envolve outros profissionais, né? A gente envolve ginecologista ou obstetra, se a gente está falando de uma sim, questão gestacional. sim. Transtorno alimentar é uma questão que é muito comum dentro do público feminino, e às vezes a gente tem que envolver também É, um nutricionista em conjunto, às vezes um endocrinologista em conjunto. Então, a importância que é a gente ter esse olhar além do nosso consultório, né? Não é deixar o paciente abrir a porta e ir embora e esperar ele na próxima sessão, na próxima é. consulta. A gente fazer esse trabalho também de bastidor, fazendo essa troca, enfim, trazendo tudo isso de uma maneira multidisciplinar. Que legal, que legal. Rafa, conta um pouquinho aí sobre os projetos que você tá, como é que as pessoas podem te acompanhar, o que que elas podem esperar, né, Claro, desse claro, vamos lá. trabalho. Hoje eu trabalho bastante com a parte de saúde mental da mulher, cada vez eu tenho estudado mais essa parte. Eu acredito muito que a gente precisa, acima de tudo, divulgar informação sobre essa temática, né? São poucas Sim. pessoas que falam sobre essas especificidades, infelizmente não é todo mundo que tem acesso. E tem muita gente ruim no Instagram, né? Eu lembro que quando eu ficava lá atrás pensando, será que eu entro, será que eu não entro, será que eu começo a falar sobre esse assunto ou não? Uma coisa que me vinha muito à cabeça é, meu Deus, tem tanta gente falando besteira, tanta gente É, enganando, tantas pessoas com informações que não são positivas. Eu acho que preciso de pessoas boas estarem tem que dentro das ocupar redes, esse lugar, né? né. Exato. Então eu comecei a me dedicar também ali dentro da rede social. Principalmente o Instagram é o canal que eu mais uso. Meu Instagram é Rafael Lopes Psiquiatra. Lá eu Rafael Lopes ponto psiquiatra. Lá eu falo basicamente todo dia a respeito de saúde mental da mulher. Falo sobre gestação, falo sobre transtorno disfórico pré-menstrual, falo sobre as nuances envolvendo todas essas questões, né? E mais recentemente também eu comecei um projeto agora, que é um projeto voltado também para a educação de psicólogos, né? Eu Que acho que é legal. muito importante a gente ter essa troca profissional e, como tu falou, um psicólogo aprender com um psiquiatra, o psiquiatra aprender com um psicólogo. E só quem ganha é o E paciente, né, com tudo isso. total, total, no fim das contas é pensando no melhor para o paciente, né? E no dia 3 de abril, agora, eu vou estar lançando meu primeiro workshop, que vai ser um workshop gratuito para psicólogos, falando de Que medicação e legal. psicoterapia, né? Falando justamente sobre essas interações medicamentosas que podem acontecer no consultório de um psicólogo.
né? Que Então, legal. vai ser um evento gratuito, está lá aberto. Que Depois do bacana. workshop vão ter novidades também, só as Que pessoas legal. acompanharem. Mas eu acho que é para onde está indo atualmente também alguma parte da minha energia. É tentar, nesse trabalho de formiguinha, impactar o máximo de É pessoas isso. possíveis, Eu né? penso muito nisso. Se uma pessoa foi impactada, já valeu Isso, muito, né? Então, exatamente. e vocês, inclusive, podem ajudar a gente a impactar mais pessoas. Como pegando esse episódio, poxa, tem aquele grupo de mães, aquele grupo de É isso aí. amigas. Então, Aquela pessoa gente, que ó, já falou que sofre durante esse período, né? gente, você que, poxa, encaminha, né, para suas amigas, as pessoas que você se relaciona, porque compartilha no seu Instagram, porque, gente, pensa assim, ó, esse conteúdo chegou para alguém que compartilhou e alguém que tá num nível de sofrimento muito grande caiu para essa pessoa esse conteúdo. Olha como você foi um agente, né? Eu sempre penso É, de uma e a pessoa, gente né? que está no digital, né, Bianca, eu tenho certeza que em algum momento tu já deve ter atendido algum paciente que chegou até você porque tu ouviu alguma coisa que tu fez, ou Sim, publicou, viu uma postagem tua e a pessoa se reconhece, aquilo faz uma diferença nossa, enorme, né? Por muito. isso que eu acho que pessoas boas precisam também estar nas redes É sociais, isso. né? Eu acho que é E interessante a gente falar disso. às vezes dá uma desanimada, assim, né? Porque a gente às vezes tem que concorrer Precisamos com forte. conteúdos que são muito, né, difíceis, mas Apelativos, complicados, às vezes a é, verdade não é absoluta, né? Eu queria muito vir é, aqui hoje e falar para vocês que, né? poxa, tem uma coisa muito fácil para resolver Um tudo e às vezes não tem, hackzinho. né? E às vezes não tem, às vezes a gente precisa entender a Seria complexidade ótimo do se ser humano. tivesse, né? Com toda certeza. Falo muito isso para os pacientes, que às vezes, Rafael, e esse remédio vai resolver tudo? Eu falei, olha, do fundo do meu coração, gostaria muito. Tu não tem noção o quanto que eu gostaria de te responder que sim. Poxa. Mas, infelizmente, tem coisas que não vão ser da medicação, né? Isso É, acontece em outras áreas aí da nossa é. vida, né? E é muito bom. Nossa, mas foi incrível. Quero te agradecer muito, assim, muita sorte a minha poder te mandar o convite, você aceitar. Só para vocês saberem, eu compartilhei, porque as pessoas. Eu sempre abro uma caixinha. Inclusive, fiquem de olho que eu tô sempre abrindo. Tipo, um episódio, um tema, e eu compartilho qual episódio. Se não tiver, eu gravo. Aí toda vez que eu abro, assim, sai dessa caixinha, vem assim, Tem fala de TDPM TDPM. E lá. não é a mesma pessoa que pede, tá? Ah, é? Tem uma que sempre pede, poxa, você não gravou ainda. E aí uma querida, né, a Paula Scampini, até já gravou aqui com a gente, né, que fala Aham. sobre saúde dentro da questão, né, da parentalidade, da maternidade. Gestação, aham. Ela foi e me falou, esse psiquiatra, ele é incrível, ele fala sobre isso, chama ele, vai ser legal. Eu falei, Que pronto, legal. vou É o chamar, trabalho de vai que. formiguinha. É o trabalho de É. formiguinha. Falei, Aí. não, eu já tenho, né? Vamos tentar. E foi Mas, assim, Bianca, incrível. eu que agradeço o espaço. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre cada vez mais isso. Tu falou da caixinha também, abre caixinha de pergunta toda semana. Então, se ficou alguma dúvida aqui, Boa. né, pergunta lá. A gente está sempre falando sobre esse tema. Mas é um prazer enorme. Parabéns pelo teu trabalho também, porque se a gente Obrigada. está falando da importância de impactar as pessoas, tu está impactando gente pra caramba. Fico Obrigada. feliz mesmo de estar aqui. E bom, muito obrigada mesmo. Pessoal, aqui abaixo dos comentários, né, da gravação, tem, aqui na tela vai estar o Instagram, né, do Rafa, mas eu sempre deixo o link, porque às vezes assim, você sai de um É, aplicativo e vai para outro, já esqueceu. Então, clica lá, já segue, deixa lá um comentário assim na última foto dele, vim pelo podcast e tal, para ele quero saber. ver. E continuem acompanhando, mandem perguntas por lá, mas deixem comentários aqui também. Toda semana eu passo aqui para ver, depois eu mando para o Rafa também ver o que vocês estão falando. Ele passa aqui nos comentários para ver, a gente vai adorar saber. E é isso, muito obrigada, viu? Até a próxima, pessoal.